Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 208, chegando nesta segunda-feira, 23 de fevereiro. Nós vamos dar um belo giro pelas ligas europeias, principalmente porque, olha, as brigas pelo título estão bem interessantes, o que nem sempre é verdade. Por curiosidade, a exceção é a Itália, que costumava ser uma das ligas mais equilibradas da Europa. Agora, a Internazionale de Felipe Lobo está disparando na ponta, porque mais ninguém quer ser campeão. Nós também vamos falar de mais algumas notícias e, né, também temos aí uma semana de Champions League, né, com os jogos de volta da fase de playoffs, né, dos 16 avos de final vão acontecer essa semana e o Cristiano Lobo não estará no Santiago Bernabéu. Foi Não uma estará. suspensão bem conveniente. É, salve, salve Bonsa, todos os nossos amigos e amigas. É, eu confesso que eu tô surpreso, viu, Bonsa? Eu não esperava que houvesse uma atitude rápida da UEFA, mas as notícias que saíram essa semana, desde o incidente da semana passada, que foi na terça-feira passada, muita coisa de quem cobre a UEFA, muita gente falando que a UEFA queria resolver isso rápido. O que eu vou dizer aqui eu acho que a suspensão tá correta, tá? Mas a questão eu acho que vai além disso. A gente não pode ser inocente também. É muito mais fácil quando é Real Madrid contra Benfica, né? Convenhamos. E nós estamos falando dos anos 2020. Se fosse nos anos 60, talvez fosse diferente. Mas nos anos 2020, com o Real Madrid do tamanho que é e o Benfica hoje não é a potência que já foi, é muito mais fácil. Assim como é mais fácil punir com infrações do fair play financeiro o Fenerbahçe do que o Manchester City. Então, assim, são as duas coisas não são excludentes, né? Eu acho que a medida está correta. Inclusive, acho que a UEFA deveria seguir o que muitos jogadores falaram. Joe Cole, Thierry Henry, Micah Richards, Jamie Carragher, vários jogadores falaram, ressaltaram um ponto específico. Se o jogador cobre a boca para falar, ele meio que perde o direito de dizer o que ele disse ou não disse, porque ele claramente quis esconder o que ele disse, né? Então eu não sei se a UEFA vai tomar uma atitude em relação a isso, mas existe uma corrente forte no futebol europeu nesse momento, entre os comentaristas, que se estabeleça uma punição para isso. Então, se o jogador cobrir a boca para falar e for acusado de racismo, por exemplo, ele vai tomar uma suspensão, pelo menos provisória. Então, me parece que pode ser uma mudança no paradigma de como a UEFA encara esses casos. De novo, eu vou ressaltar. Eu duvido que, se fosse ao contrário, aconteceria isso. Se fosse um jogador do Real Madrid cometendo isso contra o Benfica, eu duvido que aconteceria. O que não quer dizer que tá certo não acontecer. Tá certo acontecer. É só que, neste caso, a UEFA eu acho que se sentiu confortável porque é o Benfica. É, É, e e, tam... e eu acho também que eu falei meio brincando, mas acho que tem um pouco disso também, né? De tirar o Cristiano do Bernabéu. Porque imagina o caos, né? E a pressão que viria em cima da UEFA se o Cristiano vai para o Bernabéu, ele é um bom jogador, faz um gol, sei lá. Como a torcida do Real Madrid vai reagir, como os jogadores podem reagir, torna um circo, né? Se ele participa do jogo de volta no campo do Real Madrid. Então acho que também foi uma boa oportunidade para a UEFA, né? Assim, só para dar o serviço completo, o Cristiano foi suspenso provisoriamente por uma partida, né? Enquanto ele está sendo investigado. Então ele ainda não foi considerado culpado da acusação de ofensa racista, mas ele foi suspenso preventivamente por uma partida. Eu acho relevante porque eu não, de cabeça, assim, eu não lembro de outro caso de uma suspensão Não. tão rápida assim de
enquanto está sendo investigado. Acho que tem, além do fator que eu disse do Bernabéu, tem também, acho, sim, é o Real Madrid fazendo pressão. Isso, lógico, vai ser sempre muito relevante. Vou lembrar, né, o que a gente falou no programa passado, o Kudela, que era do Slavia Praga, foi suspenso depois de 26 dias do jogo. Então, houve a investigação, a UEFA também abriu investigação, naquele momento foi o Glenn Kamahaki, do Rangers, que acusou o Kudela de fazer falar algo racista para ele. Ele não foi suspenso imediatamente, teve uma investigação e ele acabou tomando 10 jogos de gancho. Eu acho uma punição bastante... acho que uma punição rigorosa, assim. Eu não acho que daria para ser melhor, mas considerando que esse é o precedente que a gente tem em competição europeia, né? De um caso de racismo e que foi punido por racismo, né? Por uma ofensa racista, que foi isso que a UEFA declarou na época, eram 10 jogos de precedente. Por ser um caso muito mais de perfil alto, né, está no holofote, porque a gente está falando da Champions League, naquela época era a Liga Europa, de um time como o Real Madrid e o próprio Benfica. O Benfica é um time muito relevante, mas quando a gente está falando de força, né, força política, inclusive, é óbvio que o Real Madrid acho que só bateria de frente se fosse contra Barcelona ou talvez Manchester City, talvez, enfim, algum time desses que é dos Super Leaguers, né? Então, eu acho que é uma boa medida. E tem uma outra coisa, né, Bonsa? A gente viu em 2012, muita gente lembrou naquela terça-feira, na terça passada e na quarta, um caso no Campeonato Turco do Fenerbahçe contra o Istambul Başakşehir, se eu não me engano. O Belezoglu Henry, que até jogou na Inter também, foi acusado de cometer um ato racista contra um jogador do Istambul Başakşehir na Copa da Turquia. E teve jogo de volta, não aconteceu nada, ele jogou. E no jogo de volta aconteceu algo que muita gente ressalta. Ele apanhou o jogo inteiro, ele apanhou muito. E o árbitro da partida, eu imagino, pressionado pelo que rolou no jogo de ida, é inevitável, ele meio que deixou o couro comer. Deu amarelo para alguns jogadores, mas claramente ele não foi rigoroso. E eu acho que a UEFA temeu que o Real Madrid, em campo, pudesse acontecer algo parecido. E aí o árbitro... Se o árbitro já vai pro Bernabéu pressionado em qualquer jogo, você imagina num jogo desse, com essa situação específica, e digamos que o Prestiani começa a tomar bordoada, e não é bordoada, não tô falando de soco, tá? O que aconteceu nesse da Turquia, se você procurar, você vai ver. Procura Belozoglu Henry e Fenerbahçe, racismo, você vai achar. Esse caso na Turquia, o jogador apanhou assim, ele ficou tomando falta o tempo todo. Não eram faltas super violentas, mas toda hora chegavam nele. Toda hora chegavam nele. Algumas um pouco mais duras. Então, eu acho que a UEFA temeu que uma situação dessa se virasse um circo, como você falou. Porque se acontece uma dessa, a gente vai falar daqui a pouco do Asensio. O Asensio não parece nem muito inteligente e nem muito muito controlado. Então você imagina um jogador desse entra em campo e dá uma bordoada. Para isso aí virar uma confusão, descampar ali uma porradaria, não ia precisar muito. Então eu acho que a UEFA mediu todos esses perigos e resolveu punir preventivamente, primeiro porque ela sabe que é muito provável que isso tenha acontecido, né? A gente já falou aqui. É muito difícil que um jogador acuse o outro de racismo, porque o que a gente vê é que o jogador que sofre o racismo é quem é questionado 100% do tempo. É ele que é considerado culpado por atrapalhar o jogo. Então, raramente, eu não vou dizer que nunca isso vai acontecer, mas é muito raro um jogador acusar o outro de racismo sem que isso tenha acontecido. Né? É improvável. Então, eu acho que a UEFA tomou uma medida preventiva para evitar todo esse caos, né?
o cara, imagina, o Prestiani faz o gol da classificação, como você falou, ou então ele apanha em campo e o juiz não dá o vermelho pro jogador do Real Madrid, vira um circo que é melhor que não aconteça, né? Então, acaba sendo bom. Eu acho que até o Benfica, secretamente, obviamente, comemora isso, porque talvez isso criasse um problema pro Benfica lá no jogo de volta, justamente por tudo isso. É melhor que... E ele não poderia tirar o jogador, né? Porque senão ele estaria punindo. E a gente vê, né, o jogo público de cena não pode ser feito desse jeito, né? Enfim. A história ainda não acabou, é claro. A gente vai continuar acompanhando, né? Vai ter uma investigação, vai ter o veredito, todas essas coisas. E a gente discute se for relevante quando isso acontecer. Mas achei que realmente também é interessante essa punição preventiva. Boa noite para o Matheus Cremonese, que está por aqui, para o Delius Fer também, a Cecília Madeiro dando uma boa noite aqui, falando da Lei do Eze, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é uma das coisas mais Tottenham da história, o Paulo Cordeiro por aqui, e o Pedro Barino, dizendo que não sabe se concorda com o título desse programa, de que a goleada do Arsenal foi uma resposta de campeão, porque ganhou de um time que luta contra o rebaixamento, com o técnico tampão e sem seu principal atacante, e ainda precisando de uma ajudinha da arbitragem para isso. Bom, ele falou realmente fatos, né? Todos eles. Não dá para contestar quase nenhum aí. Mas aconteceu o pior cenário para o Arsenal, né? O City ganhou no sábado, ganhou do Newcastle e diminuiu a diferença para 2 pontos, né? Então o Arsenal entrou pressionado em campo no estádio do seu maior rival. O jogo depois ficou fácil, mas chegou a ser empatado, está empatado em 1-1. Teve o gol do Colomoni, que poderia ser 2-2. Eu também acho que não teve falta no lance, acho que não foi suficiente para anular, mas teve esse susto. Mas no momento em que o Arsenal estava mais pressionado na temporada inteira, em toda essa campanha na Premier League, ele respondeu ganhando do Tottenham fora de casa por 4-1, né? E acho que isso é um bom sinal, assim, com bonitos gols até, né? Tipo, gols bem construídos, gols de contra-ataque, gols que você contratou os Gyökeres para fazer, né? Acho que são os 2 gols ali que você imaginava que o Gyökeres faria, e ele sendo decisivo nesse tipo de jogo. O Eze também, de novo, sendo decisivo. Acho que era a resposta que o Arsenal precisa. Eu também concordo com o Guardiola, vai acontecer muita coisa daqui para frente, né? Falaram para ele, se você ganhar as 12 últimas rodadas é campeão. Falou, ótimo, mas eu acho que isso não vai acontecer, também não sei se o Arsenal vai ganhar as 12, vamos ver o que vai acontecer. Mas nesse momento de pressão para o Arsenal, eu acho que eles deram uma boa resposta. Sem dúvida foi uma boa resposta, assim, a gente falava muito sobre atuações convincentes do Arsenal e se impor. Eu sei que muita gente vai falar, pô, mas é o Tottenham que não tá, né, ganhando de ninguém, o Igor Tudor acabou de chegar, já tá falando mal do clube. Tudo isso é verdade, mas o Arsenal acho que se impôs como tem que ser, como a gente cobra que seja um time que quer sair da fila e quer ser campeão, como o Arsenal quer fazer, né? Eu acho que se impôs de uma maneira indiscutível. Foi o time que soube jogar o jogo e foi melhor e criou as chances. Teve ali os sustos em alguns momentos, mas me pareceu claro que esse jogo só podia ter um vencedor. E é isso que eu acho que o Arsenal precisava mesmo. Uma vitória num clássico é sempre bom, mas uma vitória convincente, né? Que faça jus, que mostre a força do time. Porque a gente vai falar, o Manchester City ganhou também, e isso poderia se tornar um problema sério. E eu acho que o Arsenal afasta um pouco essa situação, até porque agora, com essa distância do jeito que tá, o Arsenal precisa chegar no jogo do Manchester City forte, precisa chegar confiante, precisa chegar jogando bem, porque na média da temporada o Arsenal jogou melhor que o Manchester City. Então precisa chegar lá bem para poder, no jogo contra o Manchester City, jogar o seu futebol, jogar o futebol que o levou a estar liderando o campeonato inglês
e aí afastar esse fantasma do Manchester City, que hoje é um fantasma que assusta, porque a gente já viu esse filme, e o Arsenal também. Então, eu acho que é uma vitória importante também por isso, né? Porque precisava vencer, Sim. e vencer jogando bem, vencer se impondo, vencer sem deixar dúvida, sem margem. E acho que isso foi feito. É que o fato de ser o Eze, especificamente, a brilhar, é bem Tottenham, né? É a cara do Tottenham isso. Né? Isso é muito Tottenham, porque assim, é um jogador que eles quase contrataram, né? Levaram o chapéu do Arsenal. E aí o cara fez 5 gols em 2 jogos contra o Tottenham, né? Foi de quase jogador do Tottenham a carrasco do Tottenham no jogo mais importante, né? Nos jogos Que mais declarando que é importantes torcedor, da né? Do temporada. Também Arsenal, tem essas isso. coisas. Eu nem acho, assim, que também é terra arrasada pro Tottenham, não acho que fez um jogo tão ruim. Acho que lutou enquanto pôde, assim, mas é um momento de que as coisas só não dão certo, né? Assim, você olha o time do Tottenham, tem bons jogadores e o Tudor, eu não sou fã, mas não vi também erros grotescos dele. Acho que é relevante, né, que logo de cara ele já tenha dito que tem coisa errada com o clube, né? Que todo técnico do Tottenham aparentemente tem feito isso, sai falando isso, tenta mudar, tenta cobrar e parece haver mesmo uma cultura ruim dentro do vestiário do Tottenham, dentro do Tottenham, mas também, né, o resultado é muito expressivo. O Tottenham não acho que vai cair, mas ele está em 16º lugar, né? Tá só a 4 pontos da zona de rebaixamento, então também tem que se ligar. O resultado levou o Tottenham a 61, ao Arsenal a 61 pontos com 28 jogos disputados. O Manchester City tem 56 com 27, né? Então, na prática, a diferença é de 2 pontos e tem um confronto direto. Então é por isso que se o City ganhar todos os seus jogos, ele ultrapassa o Arsenal. Mas estamos entrando aí na terceira parte, né? No último terço da temporada na Premier League. Entre outros jogos, a briga pelo quarto ou quinto lugar, né? Mais quinto lugar, mas ali por vaga na próxima Champions League, esquentou nesse fim de semana. O Aston Villa perdeu fôlego, aparentemente, né? Ele tinha emendado aquela sequência grande, né, de vitórias, mas empatou com o Leeds em casa e só venceu 2 das suas últimas 6 rodadas. E o Chelsea também vacilou, né? O João Pedro marcou, abriu 1-0 para o Chelsea, mas o Burnley, outro time recém-promovido da parte de baixo da tabela, conseguiu arrancar o empate. Então Aston Villa e Chelsea tropeçaram. O Manchester United hoje ganhou do Everton e o Liverpool ganhou do Nottingham Forest na maior bacia das almas, as bacias das almas, né? Com um gol nos últimos segundos ali do McAllister e conseguiu encostar. Depois de um gol anulado já depois de um nos gol últimos anulado, minutos. Né? Que é aquela aplicação da regra que, assim, tá certo, mas, tipo, o cara tava de costas, né? Então, o que você pode fazer, né? Mas a regra diz que não pode ter gol de mão. Então... É aquela loucura de que, assim, faz sentido porque que eles inventaram essa regra. A gente lembra o gol do Neymar em 2015, né? Seria um gol de mão e tal. Então se criou uma regra para impedir aquele tipo de gol. Só que aí você impede outros tipos também que não são a mesma coisa. Sim. E é difícil você criar uma regra que diga que esse pode e aquele não pode. Mas é incômodo, né? Porque não parece muito justo, mas é isso. Precisa pensar em como fazer isso de uma forma melhor, né? É que, na verdade, o ideal, né, Bonsa? Você já falou algumas vezes aqui, o mundo ideal de uma regra de futebol... Fala de futebol, que é o esporte que eu entendo, né? Você precisa de um bom senso para aplicar a regra. O problema é que a gente não confia no bom senso dos árbitros, né? E não só não confia no bom senso dos árbitros, a gente não confia no bom senso dos times e dos torcedores também, porque vira uma gritaria, né? Hoje em dia, qualquer coisa é uma gritaria desgraçada de tudo. Então, se um gol de um jeito, esse gol do McAllister, por exemplo, fosse validado,
e aquele gol do Neymar fosse anulado, vai falar, mas é porque, né, esse aqui pode, ali não pode, porque fulano pode. Então, é um inferno. O mundo que a gente vive, eu acho que isso influencia muito na forma como a regra é pensada Sim, e sim. aplicada hoje, né? Porque talvez nos anos 60 não tivesse essa Sim. preocupação, né? No mundo ideal, o árbitro poderia parar, olhar pro monitor, ver o lance umas 3 vezes e falar, ele não levou vantagem, gol legal. Mas aí tem isso, a regra tem que ser mais objetiva para evitar esse tipo de reclamação, né? Do tipo, essa é a regra, vai fazer o quê? E ela tem que ser aplicada em todos os lances iguais, nem sempre então tem vários problemas aí também. Como eu dizia, o Aston Villa 51 pontos, United 48 em quarto lugar, Chelsea 45, Liverpool 45. Parece ter 4 times brigando por 3 vagas na Champions League, né? Porque a quinta vai para a Premier League. Então, um desses 4 provavelmente vai. Não, com certeza um desses 4 vai ficar fora, né? Não sei se outros clubes vão acabar encostando, né? O Brentford também fica um pouquinho para trás, perdeu do Brighton em casa nesta rodada. Tem algum favorito aí para você, Lobo, para ficar fora, né? Porque Nossa, acho que é mais fácil, né? acho que não tem Porque são ninguém 4 para aí. 3 vagas, né? Nesse momento é difícil dizer alguém aí que. Nenhum desses times tá nem gritando que assim, essa vaga vai ser minha e não vai ter Sim. jeito, e nem tá dizendo assim que não vou conseguir. Tanto se a gente pensar do Manchester, do Aston Villa para baixo, né? Acho que o Manchester City não vai correr esse risco. Aston Villa, e talvez o Aston Villa também não, né? Mas por enquanto ainda tá numa distância alcançável, né? Mas nenhum desses times é super consistente, especialmente Manchester United, Chelsea e Liverpool, né? Que acho que são os 3 principais nessa briga aí. Nenhum deles grita muito essa vaga é minha e nenhum deles parece um desastre tão completo que vai cair e ficar fora, né? Então, é difícil. Acho que isso, nesse caso específico, não é bom para quem torce para esses times, mas é bom para o campeonato, que eu acho que vai ficar provavelmente até a última rodada, ou próximo disso, né? Eu acho que cada um deles tem algum argumento contra, né? O Aston Villa, elenco curto, mais curto dos 4, né? Porque também é o menos rico e vai chegar na final da Liga Europa, né? Porque é treinado pelo Emery, então vai ter que lidar aí com vários jogos de meio de semana. O Manchester United, eu acho que não precisa dizer qual é o argumento contra, né? Mas está em um bom momento, parabéns para o Manchester United. O Liverpool tem sido muito irregular na temporada inteira e o Chelsea também, assim, tem um teto, apresentou um teto menor até agora, né? Então, não sei, mas parece que vai ser uma boa briga. Na Alemanha, a briga ficou um pouquinho pior, mas ainda tem, né? Porque o Dortmund tropeçou, mas nem foi exatamente um tropeço, né, Lobo? Porque saiu perdendo do Leipzig por 2-0 fora de casa, conseguiu buscar o empate. O Leipzig é um bom time. Empatar com o Leipzig como visitante é um bom resultado, mas é que é isso, né? Se você quer superar o Bayern de Munique, você quer ganhar do Bayern de Munique, você precisa ser impecável, que nem é o Bayern de Munique. Então, esse empate complicou um pouquinho mais a vida do Dortmund, porque agora está a 8 pontos do Bayern, antes de receber o Bayern para o Clássico no próximo fim de semana, né? No próximo sábado. Então, antes, se ganhasse, poderia diminuir para 3. Agora, se ganhar, só consegue diminuir para 5. E o Bayern ganhou do Frankfurt 3-0. Até deu uma vaciladinha ali no fim, né? Fez um pênalti, entregou um gol, mas ainda assim não foi super problemático o jogo para o Bayern. Então, esse é o cenário, né? A gente vinha falando algumas semanas, tem que chegar perto do clássico perto, tem que chegar no clássico perto. Felizmente o Dortmund não Não conseguiu. chegou. Não chegou. Não tão perto assim, E, pelo menos. e para variar, quem fez gol no Bayern de Munique? Harry Kane fez 2 gols e chegou a 28 nessa Bundesliga. E é relevante porque tem uma chance, né, dele bater o recorde do Lewandowski, que bateu o recorde do Gerd Müller, que era de tipo 40 anos, né? O Gerd Müller tinha feito 40 gols numa única temporada da Bundesliga.
o Lewandowski fez 41. O Harry Kane tem 28 e faltam 11 rodadas. Então ele precisaria marcar 14 em 11 rodadas. O que, assim, não é fácil. Mas também não é fácil fazer 28 em 23 rodadas. E ele fez. Pois é. Então, pode ser Esse é o que ele ponto, né? consiga. Não, numa situação normal, acho que seria improvável. Sendo o Harry Kane no Bayern de Munique nessa temporada, aliás, o Harry Kane no Bayern de Munique, né, que tem uma relação gols e jogos que é absurda, surreal, não dá pra duvidar que é possível, especialmente porque, assim, hoje está em 8 pontos, né, Bonsa, mas daqui a pouco não tem mais disputa, né? Assim, ainda é possível, mas daqui 4, 5 rodadas, quando ficar claro que não vai mais ter jeito, os jogadores vão começar. Porque por enquanto o Bayern de Munique tá pensando primeiro em ganhar o jogo. Daqui a pouco vai estar na situação que o título já tá meio que garantido, então os jogadores também ajudam, né? Com o Lewandowski a gente viu isso acontecer, né? Naquela temporada, quando o título ficou meio garantido ali, né? E ficou o tempo todo perto, os companheiros querem ver o jogador bater o recorde, né? Eles É. trabalham por ele também, né? Enfim. Não que O outro o Harry lado Kane dessa só bata moeda. assim, né? Mas, enfim, evidentemente é bom ter uma ajuda. Outro lado dessa moeda que pode chegar, né? Assim, antes o Bayern tá na semifinal da Champions League, ele não vai enfrentar o Holstein Kiel só para fazer 2, 3 gols e tentar o recorde. Então também tem isso. Mas é algo para se observar aí para essas últimas rodadas, né? Porque pode perfeitamente o campeonato alemão acabar de vez na próxima temporada. Mas assim, eu acho até que ter conseguido, considerando como o campeonato começou, né, a maneira avassaladora do Bayern de Munique, conseguiu, se eu não me engano, o melhor primeiro turno da história da Bundesliga, o Dortmund ter conseguido por algumas semanas esboçar assim, ei, talvez, não achei tão feito, né? Não é pouca coisa. Conseguiu emendar uma boa sequência, conseguiu ser bastante regular, problema gravíssimo do Dortmund já faz tempo, tirando muitos gols do Guirassy, outros jogadores ali aparecendo bem. Acho que de qualquer maneira tem sido uma temporada. A questão com o Dortmund é que ele precisa fazer essa temporada todos os anos, né? Ele tem a estrutura para fazer essa temporada todos os anos, e aí quando ele pega uma de baixa do Dortmund, do Bayern, ele pode voltar a ser campeão. A dificuldade para o Dortmund tem sido ser realmente se consolidar, né, como a segunda força da Alemanha quase todas as temporadas. Né? De vez em quando pode aparecer um Leverkusen maravilhoso, como apareceu, e tudo bem, mas o Dortmund não tinha conseguido fazer isso. Às vezes ele até fica em segundo lugar, mas ele chega lá no fim, né? Não é que ele foi o segundo, ele tipo, se recuperou, teve que voltar, teve todo um drama e tudo mais. A receita é essa, né? Para ter mais emoção na briga pelo título da Bundesliga, é o Dortmund ficar o tempo inteiro ali perto, só esperando o Bayern vacilar. O Dortmund não consegue ter um trabalho consistente, né? Bom, esse é o problema. Não. Vamos lembrar que na temporada passada ficou arriscado ficar fora da Champions, né? Sim. E esse, então, é um avanço. O Dortmund tá claramente, vai ficar entre os 4, vai pra Champions, e acho que aí é esse segundo passo que é estar na briga o tempo todo. Nessa temporada, com os números do Bayern de Munique, seria difícil ganhar o título de qualquer jeito, mas você tem que estar ali, né? Para você ter a chance de conquistar o título, você tem que estar ali brigando e para justamente isso, no ano que a gente falava isso do Manchester City até pouco tempo, né? Quando o Manchester City vinha naquelas galgadas malucas, assim, se você não tiver ali no momento de brigar, não vai ter chance nunca, porque você tem que aproveitar quando tem a baixa. Então, vale o mesmo pro Dortmund, precisa ter essa consistência. E é incrível, assim, é óbvio que a gente tá falando de um período menor, né? Mas essa temporada o time tem mostrado uma consistência melhor. Se conseguir manter para a próxima temporada, melhorando, a margem de erro é menor, tem que fazer contratações que sejam mais efetivas que as do Bayern, né? Tem tudo isso, mas acho que tem que dar esse passinho a mais, né? Ser consistente, não perder jogos bobos porque esse jogo, como você falou, o Leipzig fora de casa nunca vai ser um jogo que você tem que contar com 3 pontos, né? Assim, nem o Bayern pode contar com 3 pontos lá.
Então é normal e arrancou um empate no Bacia das Almas também no final do jogo. Saiu comemorando o empate, mas a questão é essa, né? Você precisa ser consistente, porque estrutura e dinheiro o Dortmund tem para estar lá em cima. Não tem o mesmo do Bayern, mas tem para estar em segundo, em terceiro sempre, né? É isso que precisa fazer, né? A gente entende o Hoffenheim não ter toda a temporada entre os 4 primeiros, como tá fazendo esse ano. Isso é Mas ele natural. até que foi um time bem consistente na Bundesliga por um tempo, né? Foi. Durante um tempo foi mesmo. Mas é normal que não consiga manter isso por longos períodos, né? A gente tá falando do Hoffenheim, é um time muito menor. O Dortmund tem receitas e estrutura para se manter ali, né? Foi de lá que saiu o técnico da seleção alemã de futebol, o Julian Nagelsmann. Hoffenheim está em terceiro lugar, a 6 pontos do Dortmund, né? Então, basicamente tem um salto aí para o restante da tabela. Aí aparece o Stuttgart com 43 em quarto, e essa é a briga por vaga na Champions League, junto com o Leipzig em quinto com 41 e o Leverkusen em sexto com 39. Pode ou não ter quinta vaga para a Alemanha, né? Da Inglaterra terá, mas nas outras ligas elas ainda estão em disputa. E uma outra coisa interessante é a recuperação do São Paulo, que ganhou 2 das últimas 3 rodadas, o que pode não parecer muito, mas eles tiveram uma vitória entre a 4ª e a 20ª rodada. Eles ganharam 2 das 3 primeiras partidas da Bundesliga, aí perderam 9 seguidas, e depois conseguiram ganhar um jogo, empatar outros ali, mas ainda assim estavam ganhando muito pouco. Eles ganharam do Stuttgart, perderam do Leverkusen e agora ganharam do Werder Bremen, então ali na briga para escapar do rebaixamento, né? O Werder Bremen também parece que tá difícil o negócio para eles também, né? Um clube pesado aí que tá brigando contra o rebaixamento também na Alemanha, é o vice-lanterna com 19 pontos, o São Paulo tem 20 e o Wolfsburg tem 20 também, né? Então, e o Gladbach tem 22, então, tipo, alguma coisa, alguém importante parece que vai cair esse ano no campeonato alemão. Aliás, o Werder Bremen, Bonsa, que decidiu não fazer o seu tour nos Estados Unidos, que faria no final da temporada, aquele tour pós-temporada, em maio, seria nos Estados Unidos, Minnesota e Detroit. E eles declararam que não vão, porque são contra a política de imigração atual dos Estados Unidos, enfim. Disseram que era por isso, principalmente, mas inclusive porque eles acham que pode, eventualmente, até jogadores do clube terem problemas, né, de entrar, Sim. Porque tem muitos estrangeiros, enfim. Mas eles disseram que são contra o que está acontecendo por lá e não querem ir para lá nesse momento. Então, só para dar essa nota aí de rodapé que eu achei relevante. Compreendo perfeitamente. Tanto os times que querem evitar os Estados Unidos, quanto eventuais turistas que pensem, não, queria ir e tal. Eu ficaria um pouquinho ressabiado. Não só fiquei também, eu cogitei ir, mas eu não acho que é uma boa ideia. Sabe o que não é uma boa ideia também, Lobo? Escalar o Asensio. O Asensio com C. Eu juro, eu tenho um freela, né? Eu tava dando uma pesquisadinha rápida sobre as notícias do Real Madrid. E eu peguei um artigo do Marca que falava que o Asensio era um desfalque importante em algum jogo aí, porque ele tinha se tornado um dos principais jogadores com o Arbeloa. Aí eu falei, se eu sou o Florentino Pérez, eu demito na hora, né? Assim, porque eu não consigo entender o espaço que o Asensio tem no Real Madrid. Para dar o contexto, né? O Real Madrid foi derrotado pelo Osasuna, perdeu pela primeira vez o Osasuna desde 2011, primeira vitória do Osasuna sobre o Real Madrid em 15 anos. E o Asensio estava na cena de todos os crimes, né? No primeiro lance, o pênalti até cometido pelo Courtois. Mas ele permite a passagem do cara, né? A bola pinga, ele tá correndo, ele meio que deixa a bola passar, ele não chega a tempo, e no segundo ele toma o drible do comercial da escola, ele só dá o carrinho e vai embora. E a questão é assim, ele é um zagueiro assim de erros gritantes. E às vezes acontece, se você um zagueiro que é muito bom, que é super regular, mas de vez em quando tem uns erros gritantes, né?
O Konaté, assim, no Liverpool. Ele é um ótimo zagueiro, mas tem uns erros gritantes de vez em quando, mas você entende, você fala, tá bom, mas o resto do tempo... O Asensio não tem, né? Nem a Não parte tem. boa. Ele só tem a parte ruim, a parte boa é só no máximo ok. Ele é meio que obrigado a ser escalado de vez em quando, porque o Real Madrid não deu muita atenção para sua defesa nos últimos anos, né? Parece que isso vai mudar agora, estão mapeando o mercado, o que quer que seja. Mas eles precisam prestar mais atenção para a zaga, porque a zaga deles é basicamente isso. Mistura de Asensios com jogadores que são excelentes e que não conseguem passar 3 semanas sem se machucar. Né? Caso do Rudiger, do Alaba, do Militão. Então, eles acabam tendo que sempre ter uma oportunidade para o Asensio. Nesse jogo contra o Osasuna custou muito caro, porque a derrota do Real Madrid abriu a porta para o Barcelona assumir a liderança. O Asensio só é jogador, só é escalado com essa frequência por ser espanhol formado na base do Real Madrid. Só por isso. Ele não tem nenhuma justificativa técnica. Eu entendo até nesse sentido, porque quando é um jogador da casa, isso acontece em muitos clubes, assim, Eu importantes. queria dizer, tipo, isso não é coisa do Real Madrid. Não é Tipo, uma coisa do todo... Real Madrid. Acho que em qualquer time, e aliás, tem que ser assim mesmo, né? Você tem que tentar priorizar os seus jogadores da base. Acho que faz todo sentido que seja assim. Então, acho que ele recebe muitas oportunidades por isso, assim. É que tecnicamente ele realmente não acho que ele é grandes coisas. E aí é um pouco de azar, um pouco de mau planejamento do Real Madrid, que faltou muito zagueiro, né? Entrou na temporada sabendo que o Alaba não jogaria pelo menos metade da temporada, então já tinha que ter previsto isso, mas ainda aconteceu do Éder Militão se machucar de novo, e uma lesão relativamente séria. O Huijsen machucou e ele vinha sendo um jogador, esse não, ao contrário, né? Vinha sendo um jogador tecnicamente importante, mesmo que ele cometesse erros eventuais, porque ele é muito jovem, mas o Huijsen é um jogador bom, né? Um jogador de seleção espanhola, inclusive, né? E agora o Alaba voltou, fez a dupla de zaga. Então, eu entendo que o Real Madrid aposte no Asensio, mas ele é assim, acho que o que mais me incomoda no Asensio, mais do que tecnicamente ele não ser brilhante, tem vários jogadores que não foram brilhantes e conseguiram jogar muito tempo em alto nível, em times importantes. Mas acho que tem uma questão da atitude dele que me incomoda, assim, que ele não é muito esperto. Esse lance com o Courtois comete o pênalti por causa do Asensio. O Asensio toca na bola, ele ficou na Sim. dúvida se ele tocava ou não tocava na bola, aí ele decide tocar na bola quando o Courtois já saiu do gol. Então, assim, ele induz o Courtois a cometer... E até foi um pênalti... Foi pênalti, mas é um pênalti que ele pisou, né? Ele nem cometeu uma falta agressiva, nada. Mas pisou no pé do adversário e é pênalti. Mas foi induzido ao erro pelo Asensio. E no Ele foi segundo, assim... expulso contra o Benfica, também foi expulso. Pois é, então, também foi expulso. Também prejudicou o time numa situação complicada. E no segundo gol, ele foi secaço, né? Ele foi um grande mérito do atacante, do Raul Garcia, Raul mas, Garcia. assim, ele facilitou, né? Porque ele foi que nem um trem desgovernado, né? Sim. Então, o Raul Garcia só precisou fazer o corte. E aí tem duas coisas nesse lance do segundo gol. Primeiro que ele foi seco, mas antes disso, ele tava mal posicionado, né? Por isso que ele teve que ir que nem um trem maluco. Porque ele deixou o cara se posicionar nas costas dele e aí teve que correr atrás Mas também, assim, e não foi errou. só nas costas dele, né? Não, Em a defesa do Real defesa Madrid do é um Asensio problema, né? também, o lateral direito do Real Madrid tava, tipo, trotando de volta. É, E eu sei muito bem porque eu já vi esse trote muitas vezes. então, isso é um problema. A defesa do Real Madrid não é exatamente uma É, defesa super confiável, né? Assim, o sistema defensivo. E o Real Madrid tá tentando jogar de um jeito que, mesmo no meio-campo, a coisa não tem sido tão eficiente, né? O Real Madrid tem testado, o Arbeloa tem testado ali um meio-campo com um 4-4-2 em linha, né? E não tem funcionado exatamente, principalmente numa recomposição defensiva, né?
Porque em tese até era pra funcionar melhor, né? Porque ele tá jogando com Camavinga na esquerda, Valverde na direita, e aí Tchouaméni no meio e Arda Güler. Só que no fim, na recomposição, o Valverde fecha um lado, o Camavinga fecha o outro, mas o meio não tá muito bem povoado, né? Então tem acontecido muito dessas entradas em diagonais pelo meio, né? Da defesa do Sim. Real Madrid. Isso tem sido um problema porque o time não tá sabendo recompor. E aí entra no que você falou, os laterais também não ajudam muito, né? Porque tanto o Carvajal quanto o Arnold não são exatamente marcadores espetaculares, né? E nem tem. E o Carreiras do outro lado também não é exatamente, embora marque um pouquinho melhor, porque na verdade ele tem descido menos, né? Então, acho que essa é a questão. O Real Madrid, nesse jogo específico, sofreu com isso. E eu concordo que, assim, eu entendo você ter o Asensio no elenco para ele ser uma terceira opção, talvez, enfim. Mas a coisa quando É, quando ele vira um desfalque importante, tem um problema, né? é isso, né? O problema, acho que, assim, falando sério, né? Tipo, ele é o jogador que ele é, vai fazer o quê, né? Ele entra em campo, tenho certeza que ele tá fazendo o melhor dele. Mas o fato dele estar jogando demais expõe um problema de montagem do elenco do Real Madrid. O Asensio, assim, 74 jogos já pelo Real Madrid em 2 anos, né? É muito jogo pelo Real Madrid para um jogador como o Asensio. O Barcelona pegou o Levante, né, vice-lanterna da competição, em casa, ganhou por 3-0 e conseguiu aproveitar o tropeço do Real Madrid para assumir a liderança. Agora o Barcelona tem 61 pontos, o Real Madrid tem 60, né? E tem sido uma temporada de sobe e baixo, de sobe e desce, né? Assim, entre os dois, né? Começou com o Real Madrid melhor, naquela sequência do Xabi Alonso, que entrou para a história. Aí depois o Barcelona parece que voltou à frente, o Real Madrid tinha conseguido assumir a liderança, agora o Barcelona assume novamente. Tem o Clássico também, tem Super Clássico pela frente, mas é mais para o fim do campeonato. Se não me engano, na 34ª, na 35ª rodada, e é no campo do Barcelona. Então, eu aconselharia o Real Madrid a chegar a esse jogo, pelo menos com a vantagem do empate. O Villarreal está em terceiro lugar, continua fazendo uma boa campanha, e nesse fim de semana venceu o Valência. E olha, a situação do Valência tá ficando complicada, viu? O Valência tá caindo aí pelas tabelas. Brigando. Tá em 16º lugar, Tá a 2 pontos do Mallorca, e o Valência tá ameaçando esse rebaixamento já faz muito tempo, né? É assim, agora 3 derrotas em 4 rodadas, está na parte de baixo, mas já faz. O Valência é um clube assim, cronicamente em problemas financeiros, né? Os caras estão com problemas financeiros há tipo 15 anos. E eles não conseguem sair disso, né? Os donos são. O dono é o Peter Lim, né? Que é péssimo dono, nem sempre acertam nas suas decisões, nas contratações e tudo mais, e estão ameaçando esse rebaixamento faz tempo. Nessa temporada pode ser que aconteça, eles estão só a 2 pontos da zona da degola. E o Atlético de Madrid também ganhou, bateu o Espanhol por 4-2 e é o quarto colocado. O Valência tem o problema do estádio. Basicamente, o Valência financiou uma mansão sem ter dinheiro. Basicamente é isso. O estádio, e aqui eu não tô dizendo pelo luxo, não, porque todo estádio é muito caro fazer. Pro Real Madrid foi caro renovar o Bernabéu. Estádio é um custo muito alto. Só que se você faz isso sem receita e com um dono que resolve que não vai pôr dinheiro, complica mais a situação. O Valência já não tinha crédito no mercado. Então, tudo isso já faz mais de 10 anos que o Valência entrou nessa de construir o estádio que virou ruínas, né? Então, e você pegou empréstimo, aí o empréstimo para pagar o empréstimo, aí o empréstimo para pagar o empréstimo do empréstimo, e a gestão do clube foi abandonando, né, o clube. Então, é uma situação um pouco difícil de ser resolvida. Mesmo com uma gestão competente, vai ser difícil. Sendo incompetente e um dono que aparentemente não liga para o clube, na verdade está ficando... se salvar do rebaixamento tá ficando cada vez mais heróico pro Valência do jeito que tá. Então vamos ver se vai ficar nessa situação, né? Você tá no mudo. Desculpa.
O Valência era meio que o Atlético de Madrid era, né? Antes do Atlético de Madrid É ser. Era verdade. meio que essa terceira força, era um clube que virou o século sendo campeão, né? Time do Rafa Finalista da Benítez, aí Champions teve 2 vezes, finalista da né? Champions, teve, e você vê aqui, teve uma sequência de terceiros lugares e tal, mas de 15 para cá, basicamente só ficou na parte de baixo da tabela, com algumas campanhas de nono lugar, e 2 quartos lugares com o Marcelino, né? Mas foram exceções do Valência, então eles estão realmente nessa de brigar contra a queda já faz alguns anos e mais uma vez a situação deles está complicada. Na Série A, Lobo, bom para Inter, hein? Milan, Napoli e Juventus perderam em casa e a Inter ganhou do Lecce por 2-0 e abriu 10 pontos de vantagem a 12 rodadas do fim. O único time ali da parte de cima mesmo, a tabela que ganhou foi a Roma, né? Abriu 3-0 contra a Cremonese. Demorou um pouquinho para quebrar a Cremonese, mas depois conseguiu. E está se posicionando para voltar para a Champions League. A Itália também tem possibilidade de ficar com a quinta vaga, né? Mas seria bom se algum dos seus times conseguisse passar do 16 avos de final, né? Senão vai ficar bem difícil. Mas por enquanto aí a briga, a Roma está bem colocada, tem 4 pontos de vantagem para o quinto lugar, mas a Inter vai disparar com esse título, vai ser campeão logo mais, A Inter não parece. tá dando sinais perder pontos, né? Como a gente já falou aqui, a Inter passa longe de ser um time espetacular em forma de atuação, mas é um time extremamente eficiente e pro consumo interno da Série A é um time que perde poucos pontos, né? Então, quando a gente tem visto esses duelos Milan Inter e Lecce, é muito difícil imaginar que a Inter não vai ganhar de algum jeito, não vai dar um jeito de ganhar. E pressionou, e teve gol anulado, enfim. E fez o possível ali para ganhar. A Inter sabe que não pode perder ponto. E tava com muita dificuldade nos confrontos diretos, inclusive, né? Melhorou nos últimos, mas ainda é um problema, justamente porque não é um time particularmente interessante, assim, é um time eficiente. Agora, os outros têm um problema pior, né? Porque a Inter não é brilhante, mas é que os outros não são consistentes, né? Então, o Napoli, eu acho que nos seus melhores dias é um time mais interessante que a Inter. Só que o problema é que os bons dias do Napoli têm sido muito raros, né? E aí esse é um problema. Então, o Napoli que jogou contra a própria Inter é um Napoli muito bom e que enfrenta esses adversários de peso de igual para igual. Mas aí o Napoli que enfrenta a Atalanta tem que se impor e não conseguiu se impor e aí perde da Atalanta. E o Milan até, eu entendo o questionamento que teve, o Milan perdeu do Parma por 1-0 em casa. Foi muito discutido o gol do Parma, né? Eu fiquei na dúvida porque foi estranho o lance ali. De qualquer jeito, é um lance que eu acho que o VAR não precisava ter chamado, mas eu entendo também que na Itália, assim como no Brasil, as discussões das mesas redondas de arbitragem são infinitas, então acho que os árbitros meio que se protegem, às vezes fazendo esse tipo de coisa, né? O VAR chama e tudo mais. Mas é um lance que eu entendo se ele marcar a falta, e ele não marcou. E eu entendo se ele dá o gol também, porque vem do replay também. Achei que o jogador do Milan também não foi muito bem no lance. Então, é difícil ali. Eu achei legal e eu acho que também é a tendência da temporada, né? É, Essa é o título do Arsenal. O escanteio para a pequena área e todo mundo se agarra e você tenta cercar o goleiro e ganhar no corpo e causa um caos ali na boca do gol. Tá rolando em todos os jogos, em todos os campeonatos, né? O Parma conseguiu fazer gol desse jeito. Acho que se a FIFA estiver preocupada com isso, e eu acho que ela deveria, é uma orientação para dar, né? Sim, começa. Porque é isso, né? Começa a marcar mais falta assim na pequena área, nesse empurra, e aí os times se adaptam a isso, né? Mas nessa temporada isso tem sido uma das principais estratégias.
O Arsenal se tornou melhor disso, mas até brinquei no Arsenal e Chelsea, que o Chelsea quase fez um gol exatamente desse jeito contra o próprio Arsenal, né? Tem vários times que estão usando essa estratégia. O Parma também fez, acho que ele sobe meio que em cima do marcador do Milan, né? Que também foi meio mole, né? Que também foi meio mole e não achei falta. Como não achei também do Colomoni no lance. A gente até Eu falou, ia passou falar isso. rápido, passou mais batido, por isso que a gente estava falando do Arsenal, mas tem uma mão ali, mas tipo, eles estão meio que brigando por espaço, né? Eu não achei que foi um empurrão do Colomoni para tirar o Gabriel da jogada. O Simon discorda de mim. Eu não consigo te listar quantas vezes eu discordei do Simon quando ele era árbitro, mas assim, eu achei gol legal ali. Então, inclusive porque se lances mais ou menos como esse fossem sempre marcados, o Arsenal teria alguns gols a menos no campeonato. Exato, Justamente perfeitamente, perfeito. porque o Arsenal usa muito essa arma. Eu também não Usa acho muito. que se é pra marcar. Eu acho que é um lance muito no limite, mas se você considera que isso é falta, tem muitos gols do Arsenal que vão ser anulados também. Enfim, eu acho que é um lance. O que mais me incomoda é a coisa que a gente já falou aqui, e acontece no Brasil, na Itália, na Inglaterra, que é muitas vezes o árbitro tinha visão do lance, ele estava perto, ele estava bem posicionado e ele viu. Se o VAR é pra. Assim, ó, teve um soco que você não viu. Teve uma Sim. cotovelada que você não viu no lance, porque não tinha como ver, foi nas suas costas. Para um lance que o árbitro viu, não pode ficar apitando de novo o lance, né? Então, assim, ele viu, é falta ou não é falta e acabou. O que me incomoda do VAR é isso, é reapitar lances que são discutíveis, assim. Então, porque aí é isso, um árbitro pode marcar e outro não, mas se o árbitro viu, eu vi o lance, assim. Então, eu acho que no máximo tem que ser assim, o que você marcou? Eu marquei falta porque ele colocou a mão nas costas e tal. Aconteceu isso. Se ele acha que isso foi falta, é falta e acabou. Ou se ele acha que não foi, o árbitro do vídeo não teria que chamar. Acho que isso era uma coisa que a gente tinha que. A FIFA também tinha que se preocupar com isso. Assim, a gente criar um Sim. protocolo mais claro. Assim, a não ser que seja algo que o árbitro não viu, né? E às vezes até acontece, por exemplo, vou dar um dos exemplos mais famosos, que é o lance do Torre André Flo na Copa de 98 contra o Brasil. Que o Júnior Baiano puxa, né, o Torre André Flo. Na transmissão não deu pra ver, mas o árbitro viu e ele marcou. E na hora, todo mundo ficou, nossa, o que ele marcou? Ele inventou esse pênalti e tal. Eu acho que é pra lances assim, se o árbitro não tivesse visto, que como a maioria de nós que tava vendo pela TV não viu, o árbitro de vídeo tem que falar, bicho, teve um puxão ali que foi, inclusive, foi um pouco assintoso o puxão do Júnior Baiano naquele lance. É que o árbitro estava bem posicionado e ele viu, a gente que não viu, né? Mas é para casos assim, que o árbitro não viu porque, enfim, ficou encoberto. Então, isso era uma coisa que tinha que ser discutida, mas não vai, porque, né, é muito conveniente que não seja também. A Inter tem 64 pontos, o Milan tem 54 pontos, o Roma e o Napoli têm 50 pontos cada um. O Napoli levou a virada da Atalanta, que está se recuperando, né? A Atalanta está com 7 vitórias e 2 empates nas últimas 9 rodadas. E era uma temporada crítica para a Atalanta, né? Porque perdeu o Gasperini, teve que mudar de direção no meio da temporada, mas com o Rafael Palladino, né? Tá conseguindo se recuperar e entrou aí na briga por vaga na Champions League, tá a 5 pontos do Napoli, né? A Juventus tem 46, a Juventus deu uma travada na sua boa ascensão, e o Como tem 45, mas os 45 do Como valem mais do que os 46 da Juventus, porque é um time um pouquinho mais pobre. Não muito também, Modesto. né? Não é que é um conto de fadas também o Como, mas é um time mais modesto. Por enquanto ele é mais. Por mais enquanto. modesto. E na França, só para fechar o nosso giro rapidinho, o Lens perdeu, né? E perdeu do Mônaco, que tá começando aí, teve uns momentos bem difíceis no meio dessa temporada, mas tá começando aí a esboçar uma reação. E o Paris Saint-Germain conseguiu voltar à liderança, né? 54 pontos, o Lens com 52. O PSG venceu o Metz por 3-0 e
passou o Lens. Outros jogos da rodada, o Marseille perdeu mais uma, perdeu do Brest, está em quarto lugar, começando a ser ameaçado ali pelo Lille e pelo Rennes por essa vaga na Champions League. E o Lyon, do nosso amigo Hendrick, foi derrotado pelo Estrasburgo, acabou a sequência, né? O Lyon estava, acho que 13 jogos de vitórias consecutivas, ou sem perder e tal, e aí agora foi derrotado pelo Estrasburgo. Não tem muito. Assim, por enquanto a briga continua interessante, né? Apesar dessa derrota do Lens, a distância são só 2 pontos, né? Por enquanto, 2 pontos ainda é factível ali. E pro Lyon, o importante é voltar para Champions, né? Apesar dessa derrota pro Strasbourg, tá em terceiro ali, tem que tentar se manter. Tem uma distância de 5 pontos pro Marseille, que é uma distância razoável. Então acho que pro Lyon precisa se manter ali. Tem uma questão que está começando a emergir no caso do Lyon, que é o Hendrick precisa entender que nem todas as bolas ele precisa ir no confronto físico. Porque na França, o confronto físico é violento. É muito mais violento do que em qualquer outra liga, mesmo que a Premier League. Eu nunca tinha ouvido isso Pois é, e aí sobre o me confronto parece que físico da França. eu acho que ele precisa ser orientado a tomar esse cuidado, porque ele tomou uma bordoada no jogo, assim, né? Ele tomou uma bordoada feia Sim. e aí o que é natural que aconteça com esses jogadores, porque ele é um cara forte, ele vai e ele acaba revidando esse tipo de lance e ele vai acabar sofrendo com isso. Então eu acho que ele só precisa tomar esse cuidado, porque algumas bolas você não precisa dividir todas, especialmente porque ele é atacante, ele não precisa impedir gols, né? Que às vezes o defensor fica mais exposto. Mas ele não precisa e precisa tomar esse cuidado, primeiro para ele não se machucar, que eu acho que é importante. A gente viu o Neymar, por exemplo, ir para o confronto várias vezes na França e ele levava pior, porque como a gente falou, na França eles têm uma tolerância muito alta com faltas brutas. Então tem que tomar esse cuidado, primeiro por ele mesmo. E segundo, porque ele acaba depois revidando e toma um cartão aí de bobeira. Ele é muito tecnicamente superior à maior parte dos jogadores, mas ele precisa tomar esse cuidado, porque a gente já viu isso acontecer. A gente já viu, eu sempre repito, olha o Messi jogando no PSG. O Messi jogando no PSG, ele conduzia muito menos a bola do que no Barcelona. Não só porque ele estava mais velho, mas porque ele via que no confronto físico a coisa fica feia. Então você tem que soltar a bola mais rápido. Então o Hendrick precisa só tomar esse cuidado para ele não tomar bordoada à toa, porque já começou a porradaria e ele vai sofrer mais do que isso. Falando em Neymar, Lobo, não tá com cara que vai pra Copa, né? Então, a gente tava falando, né, Bonsa? Uma das coisas que se fala muito sobre o Neymar, enfim, pra quem não sabe, o Santos foi eliminado pelo Novo Horizontino no Campeonato Paulista. O Novo Horizontino fez a melhor campanha do Campeonato Paulista, na primeira fase e tal. Isso não é o caso aqui, não é o ponto falar sobre especificamente a classificação ou a desclassificação. Eu acho que o ponto é como o Neymar jogou, né? Como ele tem jogado quando ele entra em campo. Esse foi o segundo jogo dele no ano, o primeiro que ele jogou os 90 minutos. E o que mais me assusta é ver o Neymar jogando, e acho que tem isso acontecido com mais gente. Cada vez que o Neymar real entra em campo, o Neymar hipotético morre um pouquinho. Porque as pessoas têm uma ideia do Neymar por ele ser um craque, e é indiscutível que ele é craque. Assim, acho que discutir isso é uma bobagem. A gente pode discutir se ele foi melhor que sei lá quem e tal. Isso daí eu deixo pra esses programas que gostam de fazer ranking, essas coisas aí, ficar uma hora falando disso. Não é. Acho que a questão ele é indiscutivelmente um craque, tem talento. A questão ele ainda é esse jogador? Ele ainda consegue usar esse talento para decidir jogos? E tá ficando difícil, assim. Evidentemente ele tem bons momentos, a gente viu no ano passado alguns bons momentos, mas eu tava levantando os dados aqui. Ele fez 7 jogos consecutivos quando ele estreou no Paulista do ano passado. E ele só conseguiu jogar outra vez 7 jogos.
E 7 jogos seguidos não são 90 minutos, tá? É jogar jogos consecutivos, entrar em campo. 7 jogos seguidos. Ele conseguiu isso mais uma vez. Entre a 14ª e a 20ª rodada do Brasileiro. E depois não conseguiu mais. Aliás, ele não conseguiu fazer 4 jogos. Essas 2 sequências, lá no começo do ano de 2025 e depois ali no meio do ano, ele fez 7 jogos. Mas entre esses períodos, ele não conseguiu fazer 4 jogos seguidos. Nenhuma vez. Ele fez algumas sequências de 2 ou 3 jogos. E esse é o problema, assim, ele não tem conseguido ser consistente. Porque quando ele voltou ao Brasil, né, Bonso, o que a gente imaginava ele não é o Neymar de 20 anos. Ele não vai levar o time nas costas, ele não tem a explosão do moleque de 20 anos, ninguém esperava isso. Acho que só alguém muito mal informado esperava isso. Mas o que a gente também esperava era que ele jogasse, tivesse consistência e minutos. E que ele continuasse fazendo diferença, como a gente sabe que ele pode fazer, quando ele tem... Nas vezes que ele jogou, eu até acho que muitas vezes é injusto. Ele fez no fim do campeonato passado, quando nas últimas rodadas decisivas contra o rebaixamento do Santos, ele ajudou. Ele conseguiu jogar e ajudou. Ele ajudou, assim, não foram jogos super consistentes dele, mas ele teve momentos de brilho que ele conseguiu ser decisivo, que acho que é o que mais importa hoje, né, pra ele. E acho que a questão é que, assim, já estava difícil ver o Neymar na Copa de acordo com o que o Ancelotti tem convocado de jogadores, né? Mas acho que mais do que isso, assim, porque não é só ele estar jogando, né? Porque ele não está jogando consecutivamente, mas não só não tem conseguido a consistência jogando, como ele não tem conseguido jogar bem. O jogo contra o Novo Horizontino, ele foi um fantasma dele mesmo, assim. Então, não quer dizer que ele não vai voltar. É que o que a gente viu até agora, nesse 1 ano de Neymar no Brasil, não foi o Neymar que se imaginou, né? A questão é que a gente não tem nenhum sinal de que vai voltar. As pessoas que cobram, ou sugerem, ou defendem a convocação do Neymar, de boa fé, né? Porque tem também os de má fé, mas os de boa fé, eles fazem isso com base na ideia que eles têm do que o Neymar já foi. E acreditam que ele pode ser de novo nessa Copa do Mundo, mesmo que em doses menores, mesmo que em um outro papel, né, na melhor das hipóteses. A questão é que é isso que você falou, né? Toda vez que ele entra em campo, ele torna mais difícil de ver isso acontecer. Toda vez que ele entra em campo, ele se distancia mais dessa imagem que a gente construiu dele antes da lesão no Al Hilal, principalmente, né? Acho que ali foi um grande divisor de águas. E eu até acho que eu não acho absurdo o argumento, tira o 26º jogador da lista e coloca o Neymar. Tá, eu acho que isso poderia ser um argumento válido se o Neymar não trouxesse tudo que ele traz. Se ele não fosse esse líder que é cobrado na internet e aí publica os dados do GPS e fala, eu corri, não sei o que vocês estão reclamando, tá aqui nos GPS. Existe uma possibilidade real demais, e eu sei que o Ancelotti sabe disso também, de levar o Neymar, mesmo falando, não, ele vai levar para ser reserva e jogar os últimos 15 minutos, tá todo mundo de acordo. Existe uma possibilidade muito real dele atrapalhar mais do que ele ajudar. Então, é por isso que eu acho que ele vai acabar não sendo convocado. Eu acho até que... Eu não acho que é absurda a discussão, mas eu penso, gente, ele não joga. Eu nunca sei quando o Neymar vai jogar. Ele vai jogar quinta contra o Vasco e depois vai jogar de novo? Ele consegue ter essa sequência? Porque você precisa conseguir contar com isso, né? Não dá para levar o Neymar e pensar em, não, vai ser um lance aqui, outro lance ali, como se ele fosse uma participação especial na seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu acho que ele não tem personalidade e ele tem um tamanho alto, grande demais para ser isso, né? E acho que hoje em dia, principalmente, em que tem todas essas coisas extras, o risco
é muito alto disso acontecer. Então, é, o Pedro Barino aqui até lembrou, ele tem 15 jogos até a convocação. Quantos desses ele vai jogar? É, esse é o problema, né? Porque muita gente compara com. Tem duas comparações que eu vi sendo feitas. A primeira com o Ronaldo em 2002. O Ronaldo tinha 26 anos. Acho que tem uma diferença grande. O Neymar tem 34. Segundo, o Ronaldo, ele tinha muitos problemas, sem dúvida, mas ele voltou na temporada europeia. Ele inclusive reclama que o Hector Cooper, naquela temporada, a Inter brigou até o final e perdeu. Foi uma rodada final traumática para a Inter, inclusive. A Inter brigou ali até o final pelo título. Um dos motivos que leva o Ronaldo a sair da Inter, depois daquela Copa, foi porque o Hector Cooper não o colocava. Ele estava em condições, segundo ele, de jogar, e ele não jogava. Então ele tinha tido uma lesão muito grave, se recuperou, e ele se esforçou muito na recuperação para se recuperar, se recuperou. Eu não sei se o Neymar... Eu não tô dizendo que o Neymar não se esforçou, tá? Tô dizendo, ele se recuperou, estava disponível nos últimos meses da temporada, foi ali, jogou, foi importante em jogos da Inter, não estava nas plenas condições físicas, mas ele tinha voltado e tinha voltado bem. Era até o caso mais grave que as pessoas normalmente não usam, era o do Rivaldo. O Rivaldo, o Barcelona avisou para o Brasil que ele não tinha condição de jogar em 2002. O médico do Barcelona falou, ele não consegue entrar em campo. E ele entrou e a gente viu o que ele fez em campo. Então, assim, até acho que o do Rivaldo era mais grave. E outra comparação é com o Romário, também em 2002. A diferença é que o Romário estava jogando, aí acho que tem mais sentido dele ser um veterano e tudo. O Romário tinha 36 anos na época. Mas o Romário tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano anterior. E vinha fazendo gols. Ele foi campeão pelo Vasco em 2000, brasileiro. E foi artilheiro do Brasileiro, enfim, no ano seguinte. Ele estava numa linha de anos muito bons, né? Ele era veterano, mas ele estava jogando. Ele não estava com problema de lesão e tudo. Então, era muito mais uma questão tática do Filipão pensar se ele ajudaria ou não ajudaria e tal. O caso do Neymar não é que assim, ele está jogando consistentemente. Ele não é o Neymar de 2015, mas ele continua sendo importante. Ele teve momentos importantes, mas assim, ele é um jogador que é isso. Se você leva o Neymar hoje pra Copa, você não tem nem você não tem nem certeza se ele consegue jogar 7 jogos. Ou 8 agora, né? Você não tem essa certeza. Porque eu dei os dados aqui. Eu peguei esse recorte específico porque é o tempo de Copa, né? Ele fez 7 jogos 2 vezes no último ano. 2 vezes. Ele não fez 8 jogos nenhuma vez. Nenhuma vez. Sim. 8 jogos é o tempo da Copa. Ele não fez 8 jogos. 2 vezes é até mais do que eu chutaria, viu? Ele fez 2 vezes. E ele poucas vezes, nenhuma vez depois disso, ele fez 4, por exemplo. Ele fazia 3 jogos, parava, machucava, ficava fora de algum jeito. Então, assim, ele fez 2 vezes 7 e nenhuma vez fez mais do que 2 ou 3 jogos. No final, ele fez 2 sequências de 3 jogos. Então, assim, é difícil. Tiro curto. Tudo bem, é tiro curto. Ele não fez 8 jogos esse ano. Nenhuma vez. Sim. Com certeza também vamos voltar a esse assunto em algum momento até a convocação da Copa do Mundo. Semana de Champions League, vamos descobrir os últimos 8 classificados para as oitavas de final e a gente conta para vocês. Provavelmente vocês já vão saber, mas se vocês não quiserem spoiler, pode aguardar lá a gravação do programa na sexta-feira à tarde, que a gente conta para vocês quem se classificou na Champions, na Liga Europa, na Conference League e discute o que mais aconteceu no mundo do futebol. Obrigado, Lobo. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente nessa última hora. A gente volta sexta-feira às 2 da tarde. Valeu!